Esqueceu, marido? Dá pra... Hoje eu só sou a fotógrafa. Tá aqui a Marta, Daniel, Suza Maria, Mariana, Verônica, Reginalda, Flávia e Dona Eva. E a convidada. Não, hoje eu vou fazer um vídeo. Vou mostrar pra pastora Laudicea. Aí, pastora Laudicea. A futura Lília. No céu. O tema da palavra, né? Pobres de espírito. Meu Deus. Todos estavam, né? No caderno. Você, Maria, pega a Bíblia que eu falo. O que foi nos ensinado é sermos humildes, né? Que o pobre de espírito significa humildade, né? E Cristo nos ensina isso, né? A própria vida dele foi um ensinamento, né? Da humildade, né? Com quem ele conviveu, com quem ele andou, né? Com quem ele se relacionou. E assim deve ser a nossa vida, né? Pura em humildade. Então, reconhecer que a falta de humildade impede a manifestação do Espírito Santo no coração exaltado. A melhor forma de alcançar o favor divino é manter-se humilde e dependente da graça de Deus. Também, se a gente estiver com o coração em raiva, não sei vocês, né? Mas se eu estiver com raiva, com algum sentimento dentro de mim, eu não consigo nem orar. Isso me impede de orar e ler a Bíblia. Eu me sinto, se eu não me corrigir, eu não consigo ir lá e me relacionar com Deus, né? E é realmente, né? Como todos receberam o papel, aqui está pedindo que cada um aqui traça o seu perfil nesse papel. Meu Deus. Quando você está sozinho e quando você está em grupo. O que é você sozinho e o que é você em grupo? Cada um pode começar a escrever aí. Que a graça de Deus, né, depende da nossa busca constante, né? A graça para vir sobre a nossa vida, né? E o que acontece no dia a dia, né, que nos fortalece, que nos fortalece. E isso fala do seu perfil, do seu caráter, né? Porque nós devemos ser um, tanto sozinho quanto a sós, né? Então Deus quer nos mostrar isso. Não precisa escrever carta. Isso é umas 2 linhas, né? Ou umas 10 folhas. O que você é sozinho e o que você é em grupo. Depois você vai ler? Quando você escreve, não fala. E a nossa vida com Deus lá em cima depende da nossa vida aqui embaixo, né? O que somos, o que fazemos, né? O que deixamos de fazer, porque às vezes Deus nos dá o discernimento para fazer uma coisa, a gente faz outra, né? É verdade. Todos já passaram por isso, né? Para tirar como prova. Todo mundo terminou? Dá menos tempo, Verônica.
Acabaram? Marta já escreveu seu testamento. Acabou a folha já. Acabou? Então, agora, eu peço que vocês analisem o que vocês escreveram. Meu Deus. Analisa, e aqui está, e que comente sobre as características de um verdadeiro cristão. Só que eu não quero constranger ninguém, às vezes o que você é fora do grupo, de repente você não quer expor. Mas eu deixo assim à vontade, quem quiser dizer o que você é em grupo e o que você é fora do grupo. Deixo à vontade para quem quiser falar. Eu estou sozinho, eu continuo sendo uma pessoa comunicativa. Falando sozinho? Da medida possível, sorrir, né? Expressar quando necessário expressar alguma opinião, ou se não ouvir. E quando eu estou em grupo, ou quando eu estou no meio, realmente eu estou no meio de quem não é cristão, eu procuro ser da mesma forma, mas sendo que expressar minha opinião, de não concordar com muitas coisas que a gente ouve, mas da medida possível expressar a minha, o que eu acho, quando necessário expressar, né, por aquela ocasião ali, de repente não é de expressar, mas de manter a minha posição, o que eu sou em Cristo, né? Minha posição de como a maioria dos irmãos abrindo na guarda sabe que eu sou, né? Eu sou cristão, eu sirvo a Deus, e sabe se eu der uma falhazinha no meu dia a dia, no plantão de 12 horas, se eu der uma falha, seja de perder o controle, né? E de falar algum gesto meu contrário o que eu sou, o que eu digo que eu sou, com certeza o dedo vai apontar. Né? Então eu procuro manter a minha posição. Né? Isso aí eu entendi. Eu procuro manter a minha posição, o que eu sou, sozinho, manter quando for em grupo. Eu escrevi só duas coisas aqui. Que eu sempre, tanto faz eu estar sozinho ou em grupo, né, sempre procurei ser sincero e verdadeiro. Eu não sou o tipo daquela pessoa que na igreja ou no meio dos irmãos de comunhão aparenta ser uma pessoa que não é. Se eu estiver magoado com alguém, se eu estiver chateado com alguém, eu sou da mesma forma como se eu estivesse feliz. Eu sempre procuro expressar aquilo que eu sou, para não ser uma pessoa para bem falar, de duas caras. Né? Porque tem pessoas que às vezes ele aparenta querer passar aquela imagem que ele não é. Então eu sempre procurei ser sincero e verdadeiro naquilo que eu sou e no que eu procuro fazer. Meu irmão até me chamou a atenção aqui de uma coisa também. Eu trabalhei um tempo aqui na Pavunense. Então, ali na Pavunense, por volta de 1h da manhã, a gente tem um período lá para fazer um lanche, para descansar um pouco. E nesse meio termo, a gente se reúne, o grupo tudo numa sala só, e tinha muitas brincadeiras, muita gente, às vezes até no celular, ia ver bobagem, entrar na internet para ver filme pornô. Eu sempre procurei estar afastado desse tipo de gente. E uma coisa que eu sempre prestava atenção, que o nosso chefe, quando ele ia tratar os demais, ele tratava de um jeito. Mas quando ele me chamava para falar alguma coisa, ele me tratava com respeito. Porque o meu caráter, eu passava para eles quem eu era. Eu sempre observei isso no meu chefe da noite. As demais pessoas lá, ele tratava, às vezes, até com palavrão. Mas quando ele se dirigia a mim, ele sempre me chamava de senhor. E me tratava com respeito. Então a gente tem que passar aquilo que a gente é, em qualquer lugar que a gente esteja. Não, bom ter a nossa posição, né? Eu vivo no meio das minhas irmãs, né? Mas sabe que bebem muito, mas eu nunca tive vontade de provar um gole de cerveja. Porque eu tenho minha posição do que eu sou. Mas se eu disser assim, que gosto tem isso aí? Eu já vou estar mostrando para elas que eu tenho curiosidade naquilo. E eu não tenho, então. E até mesmo quando pega um copo, uma coisa, elas não se referem a mim, né? De pedir para me pegar, até mesmo eu e o Reginaldo, a gente tínhamos o hábito até de quando ia no mercado, elas
traziam a cerveja e um dia eu despertei para isso. Não, Deus nos abençoou, né? Com o carro, então a gente não vai trazer cerveja mais no nosso carro pela posição que nós somos. E até assim tem sido assim, elas tiveram que respeitar, porque nós Glória a Deus. temos Aleluia. que ter essa posição. Nós não bebemos, para que vamos botar aquela maldição dentro do carro? Isso é verdade. Então acho que isso mostra o nosso caráter. E nós devemos ser copiadores de Cristo, né? Porque ele veio, a vinda dele, né, como homem não pode ter sido em vão. Porque Isso ele aí foi veio... um pouco difícil, né? Tomar essa decisão. Mas depois, acho que meio assim, pra gente foi difícil. Dizer não, né? Dizer não. Mas antes de dizer não, eles também, quando tem que dizer um não, Eles dizem rapidinho. a casa do Senhor, eles dizem não, né? Porque a gente não pode dizer um não, por não botar bebê no carro, que ele é a bênção de Deus. Então é não. E foi uma experiência muito boa, porque nós dissemos não, mantemos nossa posição, debaixo de uma palavra que nós recebemos, e foi muito bem recebido por eles. Desde que pode ter falado até alguma coisa que a gente não sabe até hoje, mas não, só que não, claro, vocês estão certos, entendeu? Então não foi igual. Por que isso, gente? Pô, não precisa disso. Porque nós somos testados o tempo todo. E pelo contrário. Aí a cunhada mesmo, quando eu falei isso, nós falamos com ela, na mesma hora. Igual um filho que desta mãe A fala. mesma ela falou assim, não, claro, vocês estão certos. Não era nem pra... Eu já ficava sem graça quando botava, porque não era pra vocês botar, ou seja, então elas como... Só estava esperando. Testando vocês, né? Testando. Agora É igual... eu não escrevi, né? Segura aqui, não. Não tem uma falar. É igual lá no meu trabalho, antigamente, numa outra empresa, né? A gente recebia cesta básica, cesta de Natal. E vinha vinho e champanhe naquela cesta, né? Aí, assim que chegava a cesta, eu abria logo, tirava o vinho e a champanhe. Aí ia na pia, pedia para alguém tirar a rolha e derramava. Aí tinha um rapaz lá que ele dizia assim, pô, Marta, não joga fora não, me dá pra mim. Aí eu falei assim, o que não serve pra você, o que não serve pra mim, não serve pra você. Aí eu derramava assim dentro da pia, o vinho e o champanhe. Aí ele dizia assim, um dia eu ainda vou chegar aí. Eu falei para ele assim, quando você tem o Espírito Santo, isso aqui não te interessa mais. Porque eu já vivi, né? Isso aqui não te interessa mais. Você agora já é preenchido pelo Espírito Santo. Aí fala. Eu trabalhava na rua atrás, perto onde eu trabalhava, né? Aí chegou uma mãe e falou assim pra mim, olha, a gente estava lá, eu estava conversando, ela falou assim, eu vou levar minha filha pro baile. Eu falei, mas você não é crente? Ela disse, não, mas não. Por que você não leva a sua? Eu falei, querida, em primeiro lugar, eu sou crente, eu sou cristã. E outra coisa, como é que eu vou levar minha filha pro baile? Eu tô lá toda dançando, né? E aí chega alguém e fala assim, Emídia, ora por mim. E já pensou, se eu estou orando naquela pessoa e aquela pessoa estava lá no bairro, que cara que eu vou ficar? Não era você que estava lá no bairro. Falei, querida, eu sou crente aqui, sou crente na igreja, sou crente em casa. Então, a gente tem que dar sempre o testemunho da gente, porque a gente erra, claro que a gente erra. Mas é todo mundo, às vezes até o próprio cristão está torcendo para você errar. Hoje aquela irmã lá não é tão crente. E na minha casa, dona, quando meu marido não era crente, eu falava assim com Jesus. Aí ele gostava que eu ficava perto dele para dançar os forró dele, né? E eu ficava de cara feia. Aí eu fui perguntar ao pastor, poxa, pastor, meu marido não é crente, eu sou, né? E ele gosta de dançar e gostava de ouvir o funk piada. Aí eu fechava a cara. Tá de gritinho, né? Via logo que eu não estava satisfeita, né? Até ele falou assim, vai pra casa. Porque ele gostava lá de ficar na irmã dele. Sabe por quê? Porque bem quando eu aceitei Jesus, eu falava, eu não quero ser vergonha de crente, não. Então, na minha casa, não entra bebida. Eu tenho uma comadre que o marido dela bebe muito. Vem pra minha casa, toma Guaraná. Porque na minha casa é crente. Na minha casa serve o Senhor. Então, na minha casa, só entra Guaraná. Não entra bebida. Tem irmão que bebe, problema dele. Vai beber no bar, na minha casa, só entra a presença de Deus. Isso. Glória a Deus. É igual as historinhas quando vai fazer um casamento, né? Quando vai se fazer
um casamento. Ah, não, a família do noivo ou da noiva bebe. O que eu tenho com isso? A própria Vai pastora beber Lídia outro já lugar. tem uma palavra também Vai pra sobre isso, festa, vai né? ficar sem beber. Se gosta da pessoa, É vai. o que a minha amiga falou. É isso aí, né? A minha amiga falou assim, Quem Mari, pode beber, quem vai não é possível que uma pessoa que te ama não pode ficar 3, 4 horas sem beber. E ela não é crente. Quando eu vou na casa dela, ela fuma e bebe. Quando eu vou na casa dela, ela nem fuma e nem bebe. E ela está na casa dela. É o respeito, né? Ela nem acende cigarro e nem toma bebida na minha frente. Se eu chegar e ela já estiver bebendo, aí ela fala assim, Marta, eu já estava bebendo. Aí ela, não, você que sabe. Aí ela acaba de beber aquilo ali, também aquilo acabou, ela bota aquele copo lá na pia e acabou, não continua bebendo. E a gente continua conversando. E ela também não acende o cigarro enquanto eu tô lá. E nós devemos ter nosso caráter mesmo, né? Porque aonde E a gente vive cai como em tudo, né? Até assim, você vai numa loja comprar uma roupa, hoje em dia, eu reclamo muito, porque eu falo, gente, esse povo esquece que tem crente na terra. Porque, né? É o tomara que cai, é o curtinho. Então, assim, a gente tem uma dificuldade de encontrar uma roupa decente. É, isso é Então, verdade. eu vou levar essa daqui mesmo porque não tem outra. Não, então se não, aquela ali não vai servir para mim para a igreja, então eu não vou levar porque não vai servir para mim no Não shopping. serve nem pra vestir. Você pode estar no fim do mundo. Terça-feira, né? Nós fomos na centro da cidade e lá na Sara, lá encontramos o irmãozinho lá da Baluarte. Né? Eu olhei ele, aí fiquei assim, conheci algum lugar. Aí já foi, é lá da Baluarte. Encontramos ele umas 3 vezes, né? Se eu tô com uma roupa totalmente imoral, e até alguém pra lá, além de Deus, né? Digo pelo Mas Deus. tem gente que tem a roupa da igreja e a roupa de sair. Então, assim, eu não vou dizer que eu não passei por esse momento que eu não gostava de uma bermuda curta. E graças a Deus, o Espírito Santo, quando você se entrega realmente, o Espírito Santo se constrói. Né? Claro. Essa daqui mesmo, sumiu com várias roupas minhas. Eu casada, ela sumia com as minhas roupas. Mas por quê? Porque eu não estava com a minha vida ali debaixo No altar, né? Só era aquele crente de ir. Né? E eu ficava possessa com aquilo, né? Já comprei a roupa. Mamãe sabe, né? Eu já sou casada e sumia com as minhas roupas. Mas, graças a Deus, eu louvo a Deus pela vida dela, né? Por isso, hoje em dia, eu me vigio no que eu vou vestir. Tem que ser verdade. para mim pro shopping, para Sabe? mim pro médico, Tem. para eu pra igreja, né? Então, Não vai falar? terminando aqui, um verdadeiro cristão deve ter o que eles precisam, um verdadeiro cristão deve ter o que eles precisam mudar em seu perfil e caráter para se tornarem mais parecidos com Cristo. Que tenhamos uma vida parecida mesmo, porque é possível, né? Só nos vigiarmos, né? E termos a vida, sermos pobres de espírito, né? Glória a Deus. Nos ensinar, né? Amém. Agora é o marido. Vai lá, esposo. Passa a palavra. Passa a palavra. Então, dando continuação aí ao tema pobre de espírito, até eu postei ontem. Eu não postei as coisas não, irmã Emília. Eu fui atrasado. Eu sou devagar, né? Eu não tenho paciência, não gosto de conversar algumas coisas. Aí eu postei aquela foto lá, né? Nossa, lá do pastor, né? Eu não tô sem gravata, não, vai ser gravata mesmo, vamos tirar uma foto aí. Aí eu postei e coloquei lá, né? Tá aprendendo com a Lívia. Eu coloquei assim, esse aqui é o meu pastor, né? Orgulho, né? A gente fala meu pastor, né? Bênção, É verdade. Tem sido bênção na minha vida, nas nossas vidas, né? Assim, Nosso pastor é uma bênção. Pobres de espírito, humildes de espírito, que temos que ser, né? Que veio do coração te deu essa mensagem, né? Do nosso coração, eu coloquei e postei lá. Aí, vamos ler aqui em Mateus 5, de 1 a 15. Vamos ler um versículo. Marca com a Bíblia.
Mateus 5. Mariana, cadê o Taros? Deixou na ilha. Ele fala Sermão do Monte e as bem-aventuranças. De 1 a 15. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, pois dele é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Segue eu. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vós injuriais e perseguirem e mentindo disseram todo mal contra vós por minha causa. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão dos céus, pois assim perseguiram aos profetas e vieram antes de vós. Vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não, se eu puder esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos os que se encontram na casa. Esse é um pedaço do Sermão da Montanha, que vai do capítulo 5 ao capítulo 8. É um dos maiores sermões da Bíblia. Ele é considerado pelos teólogos o resumo do Evangelho de Jesus. O Sermão da Montanha começa com as bem-aventuranças. A palavra bem-aventurança significa plenamente satisfeito, né? Bem-aventurado, você é feliz, bem-sucedido. Jesus é o maior pregador de todos os tempos, não só por falar muito e muitos dos sermões, mas deu provas e viveu tudo que falou. Reflita, você tem sido uma pessoa feliz? Para refletir, temos sido uma pessoa feliz, sabendo que para sermos felizes e bem-sucedidos, temos que ser pobres de espírito. Alguém tem alguma coisa para falar a respeito disso? De felicidade? De ser feliz por ser pobre de espírito? Ou temos todos o sim? O sim é certo, né? O sim é certo. O que é a felicidade? O que é a felicidade de acordo com os ensinamentos de Jesus? De acordo com os ensinamentos de Jesus, o que é a felicidade? Buscar o reino dele, né? Buscar o reino dele. A verdadeira felicidade está em Deus. O prazer que o mundo vende para nós é um prazer carnal e passageiro. O de Deus não. Esse permanece. Então, Jesus diz que os pobres de espírito são bem-aventurados, isto é, completamente satisfeitos e felizes. É o que nós somos, né? Bem-aventurados. Né? Bem-aventurado os pobres de espírito. Pobres de espírito não é uma palavra meio assim pesada, né? Pobres de espírito, né? Às vezes quando fala em pobre, acho que, né, que a gente é desleixado, né? Ou que não somos infelizes, somos tristes,
Feliz não é nada disso. É Pelo humilde, contrário, né? humilde. Né? Somos humildes, somos felizes, somos bem-sucedidos. Né? Então, o que você acha que significa ser pobre de espírito? O que você acha, Marcos? Humildade. Eu também acho. Eu coloquei ser feliz e bem-sucedido, foi o que o pastor Marcos não falou na tabela. Tá vazio, né? É. Tá vazio para ser feliz. Ser pobre de espírito. Foi assim. Ser pobre de espírito não significa ser pobre financeiramente. Com certeza não, né? Ou ter cara de autocomiseração. Autocomiseração é ter piedade, pena ou compaixão. Não, isso não é ser pobre de espírito. Ou pobreza de autoestima. Né? Ser pobre de espírito é ser humilde. Ser pobre de espírito é ser humilde. Eu sou pobre de espírito. Tenho certeza que nós somos todos aqui. Estamos aqui, Deus escolheu para estarmos aqui nessa noite. Somos pobres de espírito. Somos humildes, né, de espírito. Ser pobre de espírito é reconhecer nossa total dependência de Deus. Isso é bem verdade. Eu falo por mim e acho que cada um tem a sua experiência aqui, né, do que é viver na dependência de Deus. Né? E tantas coisas que nós passamos na vida, né? E como vamos continuar passando, né? Seja bons ou maus momentos, nós sabemos que mesmo nos momentos ruins, tribulação, nós vivemos na dependência de Deus. E não importa a circunstância, não importa o momento, nós sabemos que Ele está no controle. Vivemos na dependência de Deus, totalmente na dependência de Deus. Não podemos ser cheios de Deus enquanto não nos esvaziarmos de nós mesmos. Isso é verdade, Deus. Não podemos ser cheios de Deus enquanto não nos esvaziarmos completamente de Deus. Não está aqui. De Deus. Aqui uma coisa que eu anotei aqui interessante é que dessa parte que fala aqui, que não podemos ser cheios de Deus enquanto não nos esvaziarmos de nós mesmos, que Deus só pode ser pote vazio. Então temos que ser pote vazio, né, para poder pedirmos que Deus nos encha, né, do Espírito Santo de Deus, né, completamente. Então Deus só pode encher pote vazio. Temos que se esvaziar de nós mesmos para que Deus possa nos encher do Espírito Santo. Deus quer fazer a cada um bem-aventurado, humilde de espírito, bem-sucedido e feliz. Isso parece até que é como se fosse um empresário, né? Deus nos faz empresário, né? Feliz e bem-sucedido, né? É verdade. E de que mais precisamos nos esvaziar? Pode falar, quem quiser falar. De nós mesmos. De nós mesmos. Mais alguma coisa? De tanta coisa, né? De nós mesmos já fala tudo, né? Se a gente for falar de cada coisa, né? Um detalhezinho dos maus hábitos emocionais. Diminui o nosso eu. Diminui o nosso eu, nosso ego, da religiosidade, da autossuficiência. Né? Ser autossuficiente. Nós temos que ser, pelo contrário, totalmente dependente de Deus. Como sei que sou uma pessoa pobre de espírito? Quando eu sou arrogante, Quando a gente acha que não necessita de Deus, que não depende de Deus, que a gente mesmo. É verdade. Eu sou isso, eu sou aquilo, não depende de Deus. É bem verdade. É pobre de espírito. É isso aí. Ser pobre de espírito é reconhecer que dependemos totalmente de Deus. Feliz é o homem que reconhece que dinheiro, poder, não representa nada. Se não for pobre de espírito e que Deus é o que nos sustenta. E nele está tudo que eu preciso, tudo que nós precisamos está em Deus. Né? A riqueza de Cristo só pode ser possuída, conseguida para os pobres de espírito. Então, quando toda a base do meu relacionamento com Deus não está nos meus méritos, nós não temos mérito nenhum. Né? Pelo contrário, totalmente dependente de Deus nós somos, né? Na cruz de Jesus. Então, o que a cruz significa, o que a cruz e o sacrifício de Jesus representa para você?
que a cruz de Cristo representa para você. Quando eu reconheço que algumas situações na vida só Deus pode resolver, e só Deus pode resolver, eu reconheço isso. Eu falo aqui, até me dá uma quentura no corpo, porque quando eu penso que tudo que eu conquistei, eu falo eu conquistei, né? E reconheço que foi Deus e eu reconheço que foi Deus que me deu, me dá assim não vontade de chorar, mas de alegria, sinceramente. Agora eu até parece que passou um filme agora na minha mente, né? Porque isso mostra a dependência de Deus, né? Que tudo que nós fazemos, tudo que nós viemos fazer, que nós temos, o que viemos conseguir, é permissão de Deus. Nada se faz sem a permissão de Deus. Eu creio, eu sei que todos aqui creem nisso. Então, quando eu reconheço que algumas situações na vida só Deus pode resolver, aí parece que não mais a mensagem do pastor Renato, né? Eu vou achar aqui, a graça que complica e a graça que não complica. Nós somos totalmente dependentes da graça de Deus, né? Porque a graça que complica, a graça que complica é aquela que complica, né? A que não complica é quando eu reconheço que tudo que eu tenho nesse momento que eu estou aqui, que é a permissão de Deus, e que eu atribuo a Ele. Eu reconheço que essa roupa que eu estou usando, eu atribuo a Deus, né? O carro que eu tenho, pago em mais 60 prestações. Já está terminando que vem. Eu reconheço que é bênção de Deus. É verdade. E Deus sabe que eu estou precisando de um carro maior para poder levar esse povo. O povo está crescendo de qualquer maneira, vai crescer de qualquer jeito. É verdade. A minha sobrinha estava na igreja, né? Aceita Jesus. Ela continua mantendo, falei com ela, abracei ela chorava, né? Foi lá na frente. E então já tem a outra vizinha, daqui a pouco vai ter mais um. Aí então o carro está pequeno e Deus sabe que eu reconheço que a célula já está criada, né? Que eu tenho, né? Eu reconheço. Aí essa é a graça que não complica, porque Deus faz sem falar que foi Ele que fez. Eu reconheço Glória que foi a Deus. Deus. E aquela que complica, é quando Deus fala que fui eu que fiz. Eu sou, fui eu. Aí pronto. Aí essa aí complica. Aí eu falei, caramba, que tremendo isso, né? Lá no início daquela mensagem de domingo. Caramba, não sei se eu coloquei todo. Deus te dando livramento, tantos, e você diz, graças a Deus. Deus não diz que foi Ele. Isso é graça que não complica, né? Não sei se eu coloquei aqui. Deus é Deus de livramento, de misericórdia e de oportunidade. A graça que complica é aquela que Deus diz, fui eu. Aí você não tem para onde correr, aí vai te complicar, vai te encher os teus olhos de areia. E você vai ficar condicionado a obedecer. Não tem jeito não. Vamos verdade. Estou nessa aí. Aí, comente uma situação que passou na sua vida que só Deus poderia resolver. Qual foi a sua atitude? Alguém tem alguma coisa? Foi o joelho. Eu só choro e reclamo. É uma situação que você passou na sua vida. Aí, que só Deus poderia resolver. Qual foi a sua atitude? Foi o joelho. Orar. Chorar e falar com Ele. E passar a confiar em Deus, não nos homens. É verdade. A gente recorre a outras pessoas. Justamente. Mas Deus quer que a gente busque a Ele. Eu lembro que quando a minha sobrinha teve uma convulsão, a gente saiu de casa com ela por um fio de vida, né? E quando a gente encontrou com aqueles bombeiros lá na Via Light, o bombeiro olhou, eu estava segurando ela, o bombeiro olhou para mim e falou, ela está muito ruim. Eu já estava no carro clamando, pedindo a Deus, né? E quando ele falou aquilo, eu lembro que na ambulância eu falava assim, só tu pode devolver o fôlego de vida. Porque ela tinha o olho paralisado, a boca já estava bem dura, né? E ela já não sentia aquela respiração. E eu falei, Senhor, eu creio que só tu pode dar o fôlego de vida a ela. Se não for dada por ti, acabou a carne dela aqui. Né? E quando chegou no hospital, o atendimento, eu me separei lá, fiquei lá, eu falei,
Senhor, crente, porque se for da tua vontade, você vai dar o fôlego de vida. E graças a Deus assim foi. Então, assim, nesse momento, eu vi que nem os médicos poderiam fazer nada. Poderiam ser usados por Deus, mas só Deus mesmo. Quando a minha mãe caiu, aí o bombeiro falou que não vinha. Ele ligou, ele falou assim, não vem. Eu fui pro meu quarto com ela, falei, Senhor, se eu tiver compromisso contigo, assim mesmo, às vezes a gente tem que ser usado. Se eu tiver compromisso contigo e tu tiver comigo, quando for antes da meia-noite, esse bombeiro vai estar aqui dentro. Quando foi 10 da meia-noite, o bombeiro estava lá no quarto da minha mãe. Aí ele foi com ele, né? O bombeiro levou, a Zé Maria foi com ele, que eu não podia. Fui pro joelho. Falei, Senhor, vai abrindo todas as portas. Vai abrindo, Senhor. Só o que eu dizia, vai abrindo as portas. Não chegou, minha mãe entrou direto. Ficou lá no hospital. Mas depois eu fui pro joelho e pedi perdão a Deus, né? Porque às vezes a gente fala coisas, eu falei assim, Jesus, me perdoa. Mas o que eu fiz? Tinha atitude. Eu falei, Jesus, ou vai na frente ou vai na frente. Porque às vezes a gente fala assim, Deus fez muita coisa quando a minha mãe estava lá. Né? E assim mesmo, minha mãe toda ruim, ainda a moça estava lá que tinha apanhado do marido, ela falou assim, coitada. Aí eu falei, meu irmão falou assim, mãe, você tá pior que ela. Aí ela falou assim, toda ruim. Ainda falou assim, vamos orar por ela. Eu falei assim, E assim, eu vi a mão de Deus ali. Quando a gente falou assim pra Deus, poxa Deus, minha mãe ficou só um mês com a gente. Aí ele falou assim, tudo que vocês pediram, eu fiz. Só trouxe a minha mãe para ser salva. E Deus levou. Então a gente viu que a mão de Deus estava ali. A gente não reclamou. Eu mesmo fui assim, com o coração machucado, e falei assim, Senhor, faz a tua vontade. Se tiver levar minha mãe, leva. Mas só prepara a gente. Prepara os de lá. Porque aqui eu tinha Jesus estava me consolando. E minha oração foi essa. E Deus ouviu. Porque eu não queria minha mãe em cima de uma cama toda quebrada. E eu não ia ter nem mais vida, né? Eu falei, não, Jesus, prepara ela e leva. Tá, aí, como o pastor Renato falou, complicou. Porque Deus fez a vontade dele. Então, quando o nível acadêmico, os conhecimentos que temos, não nos torna melhores que alguém. Né? Então, diante de Deus, somos todos iguais. Não existe ninguém melhor. É verdade. Né? Ser pobre de espírito é a nossa maior riqueza. Foi Jesus quem disse, bem-aventurados os pobres, os humildes de espírito, pois deles é o reino dos céus. Vamos ler aqui o Filipenses, em Filipenses 2, do 5 ao 11. Filipenses 2, capítulo 2. O exemplo de Cristo na humilhação. Filipenses 2, capítulo 2, do 5 ao 11. Nossa maior riqueza está em Jesus. Pode ver. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser verbo, tornou-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus os exaltou a mais alta posição. Ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. Aleluia, Jesus. E toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia. Jesus chegou aqui na terra com uma proposta. Tomou forma de servo e quando chegou na condição de homem, humilhou-se a si mesmo. Reflita, você tem andado em humildade? Você tem andado
pobres de espírito, bem-aventurado, feliz e bem-sucedido? Você tem vivido de acordo com essas bem-aventuranças? Como está seu coração? Seu coração está vazio de vaidade? Meu Deus. Será que temos procurado mesmo nos esvaziarmos? Eu sempre peço a Deus para realmente esvaziarmos. Para me esvaziar, né, de mim mesmo, dos meus achismos, né, de pensamentos, né, que não edificam, de palavras que não edificam, sozinho ou em grupo. Né? E é prova sim. Todo dia nós temos vivido em prova de estar sozinho ou em grupo. Né? Graças a Deus, Deus tem nos fortalecido, né? E nos constrangido também, porque, mais uma vez voltando no quebra-gelo, quando nós estamos no meio, em algum lugar onde não tem cristão e nós ali somos o sal da terra e a luz do mundo, se a gente ouvir uma palavra que não condiz com a palavra de Deus, que não condiz com os ensinamentos, não condiz com ter a vida de Deus, como nós temos procurado, nós temos a vida de Deus, a gente já se incomoda um pouco. Ou se incomoda muito. Né? Não concorda. Alguma coisa já, o sinal de atenção para o vermelho já começa, acende. Aí, opa, não. Isso aí eu não faço parte disso aí não. Nós temos um colega na guarda que sempre faz aniversário dele, né? Será fechada, né? É um festão. Tem um futebol primeiro e perto assim mesmo do campo ele faz a festa. É uma baita de uma festa. Aí nós ainda fomos uns 2 anos, né? Depois nós paramos, pensamos, não é um lugar para a gente estar. Porque tem muita bebida. Tem muito refrigerante. Tem uns 2 anos. Mas é muita bebida. É algo assim, que fala assim, nossa. Então assim, graças a Deus vai, né, nos tocando, a gente trabalhando. Falando, não é ambiente pra gente, não vale a pena ir. Ele é muito as conversas também, né? É palavrão, porque assim, não respeita, porque tem criança, mas fala palavrão assim mesmo. O ambiente não tem nada a ver com... Não era... Graças a Deus. Já basta no trabalho que a gente é obrigado a ouvir. A ouvir o que não é para ouvir. Né? Já basta isso. Meu trabalho é tranquilo. Os 3 falam palavrão. Lá ninguém fala palavrão, graças a Deus. Porque a gente convida para a igreja não vai, mas para essas festas vai. É verdade. E elas perguntavam, o aniversário, né? Não vou aniversário, não vou não. Pô, não vai? Pô, não. Tinha um monte de cerveja, né? Porque você colocava frisas, aquelas frisas de bar, que era você abrir e você podia pegar o que você quisesse. Litrão, litrinho. Aí uma vez eu escutei um pastor falando assim, você quando, antes de conhecer a Cristo, de confessar a Cristo, você é alegre, pula, faz e acontece. Você se converte, fica normal. Porque o tanto que ele gasta com essa festa, né? Aí quando chega na hora de você dar um dízimo, uma oferta, fica questionando. Isso é verdade. Fala mal, porque se tem um cartão de crédito, né? Mas para comprar as bebidas pode. Não, quando eu estudava lá no Ciro, né? Aí tinha uma turma, tinha um monte de crente que eu nem sabia que era crente, né? Aí teve um dia que a professora passou mal, aí eu não sei o que me dá na minha cabeça, que eu fui perguntar à professora se ela queria uma oração, né? Aí ela falou assim, ficou calada, eu falei, vou me sentar. Ela, não, eu quero. E daqui a pouco entrou um monte de gente que era crente. Eu falei assim, vem cá, tu é crente? Aí ela, eu sou. Eu falei, olha, querida, se eu não fosse crente, o teu Deus eu não queria, não. Porque ninguém sabia que tu era crente e tu é a pessoa mais bagunceira da sala que fala mais coisa que crente não fala. Aí ele olhou pra mim e falou assim, você está me julgando? Eu falei, não, eu só estou comentando com você. Se eu não fosse crente, o teu Deus eu não quero. Aí ele olhou assim, aí depois que ele foi vendo, né,
Ele falou assim, porque você é da Assembleia. Eu falei, não é porque eu sou da Assembleia de Deus. Não, porque eu sou crente, eu sou ovelha. Eu não sou bode. Ele ficou danado comigo. Foi até bom porque ele não colou mais de mim, né? Mas é bem assim, tem lugar que a gente vê as pessoas, acho que não é nem crente. Uma coisa, agora me lembrei. Tu lembra da Camila Guimarães, aquela que tem o cabelo preto comprido? Eu vou botar assim. Ela foi uma vez, a Ilana recebeu um convite. Peraí, vai. Deixa eu ficar.